Que alegria podermos iniciar hoje esse tríduo de preparação dessa festa de São João Paulo II. Hoje, olhando um pouquinho a biografia dele, eu ficava impressionado de ver alguns dados, né, da vida de São João Paulo II. Vocês sabem que foi o segundo maior pontificado da história. 27 anos. E se não fosse aquele atentado, né, que debilitou muito a saúde do Papa, talvez teria ido muito mais longe. E o Papa é esse administrador fiel e prudente, que soube aproveitar o lugar onde Deus o colocou para servir, dar a cada um a sua porção, o seu alimento. Eu penso que essa primeira leitura de hoje, que fala da missão de São Paulo, apóstolo, descreve perfeitamente aquilo que fez e viveu São João Paulo. Fala que eu, que sou o último de todos os santos, São João Paulo gostava de usar para ele a expressão de São Gregório Magno, servo dos servos de Deus. E ele vivia isso mesmo, servo dos servos de Deus. Mas fala, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo. Irmãos, a riqueza do amor de Cristo, da sabedoria de Cristo, da pessoa de Cristo é insondável, não tem fim. Maravilhosa. E Paulo viveu para anunciar essa riqueza. E o Papa São João Paulo II, igualmente, sua primeira encíclica foi Redemptoris Hominis, o Redentor do homem, inteirinha sobre Jesus e sobre o homem também. O Papa foi um grande defensor da dignidade humana. O Papa escreveu 14 encíclicas. 14. Quando falaram para o Papa Bento, escuta, o senhor não vai escrever? O senhor que é um escritor? Falou, olha, o Papa São João Paulo vai precisar muitos anos para a gente absorver tudo aquilo que ele escreveu. Na quantidade e na qualidade. E então, outro dado impressionante, né? Ele fez 104 visitas internacionais. 104. 143 na Itália. É o bispo de Roma, mas é o pontífice de toda a Itália também. 146 na Itália. Visitou 129 países nos 5 continentes. Era impressionante a atividade, o estilo que o Papa São João Paulo II imprimiu no pontificado, né? Um pontificado itinerante. Ele ia ao encontro das pessoas nos países. Tinha uma facilidade imensa de aprender e falar outras línguas. E ele beatificou 1.338 beatos e canonizou 482 santos. É um número imenso, irmãos. Então, a gente é maravilhoso ver e fora os números, a qualidade, né,
do seu pontificado. Hoje cedo tinha uma leitura na liturgia das horas de um padre da igreja chamado João Crisóstomo, São João Crisóstomo. E eu fiquei impressionado com essa leitura, porque ela fala dos efeitos da liturgia na vida dos cristãos. O que é que uma liturgia, isso nós estamos fazendo, a celebração da missa é a liturgia, é o culto por excelência da igreja. E o Papa, quando visitava os países, não fazia coisas extraordinárias. Sempre o ponto alto da visita dele era celebrar a Eucaristia e fazer a pregação. Não inventava. Tinha os encontros com os jovens, com as autoridades, com o clero, né, com os bispos, e sempre o encontro com o povo, e a Eucaristia, sempre. Tá bom, mas vamos ver o que São João Crisóstomo, século IV, fala do efeito do culto, da liturgia na nossa vida. Tem tudo a ver com São João Paulo, depois eu vou explicar. Diz assim, ele está dizendo, vocês deviam trazer as pessoas para a igreja, mesmo que tu não digas nada, somente o fato de que na saída da assembleia litúrgica, tu manifestes no aspecto exterior, no olhar, na voz, no andar e em todo o comportamento modesto do corpo, o proveito que tiraste constitui já, por si só, uma instrução e um conselho para aqueles que não participaram da liturgia. A aparência de vocês saindo dessa missa, se você realmente se encontrou com Cristo, se você fez um diálogo com Deus, se você recebeu o Espírito, porque você escutou a palavra, você comungou o corpo de Cristo, teu aspecto exterior, teu olhar, tua voz, teu andar, tudo fala daquilo que você participou aqui. Por que me marcou isso, irmãos? Porque o Papa São João Paulo II era impressionante. A figura dele, a voz dele, o olhar dele, as atitudes, a postura dele, falava daquilo que ele tinha dentro, né? Olha, mas São João continua. É necessário, pois, sair daqui como que de um lugar sagrado, acessível somente aos iniciados, como se descêssemos do céu, com um comportamento mais modesto de verdadeiros amigos da sabedoria que fazem e dizem tudo com medida e moderação. De modo que a mulher, a qual o marido vê voltar da Assembleia Sagrada, o pai que vê o filho e o filho que vê o pai, o servo que vê o seu senhor, o amigo que vê o amigo e até mesmo o inimigo que vê o inimigo, compreendam toda a grandeza das vantagens que daí retiramos. E poderão entender isso se nos virem mais misericordiosos, mais pacientes e mais piedosos. Se as pessoas que convivem com a gente, na nossa casa, no trabalho, os vizinhos, virem que a gente sai da missa mais misericordioso, menos duro, menos justiceiro, né? Mais pacientes, menos estupim curto, né? Irados, impacientes, mais piedosos, eles vão perceber que nós encontramos alguma coisa importante aqui. Tá bom.
eu quis ler para vocês porque eu penso que Papa São João Paulo viveu isso, transparecia. Tem muitos vídeos no YouTube que mostram a sua pregação, sobretudo nos primeiros anos. Tem um que ele vai, não sei que país da América Latina, ele está falando em espanhol. E ele fala com uma força. Bom, um polonês que fala perfeitamente o espanhol, já é uma coisa admirável, né? Ele aprendeu espanhol para poder ler São João da Cruz no original. Porque São João da Cruz exerceu uma influência muito grande na vida de São João Paulo. Numa época em que todo mundo lá para resistir ao nazismo queria partir para as armas e para a luta armada, ele ganhou de um amigo a obra de São João da Cruz, que indicava esse caminho aqui, do evangelho, do perdão, da mansidão, né? Então, depois ele fez uma tese, não sei se doutorado ou mestrado, sobre São João da Cruz. Mas é impressionante a autoridade com que ele falava de Cristo, com que ele anunciava o evangelho, o amor de Deus a todos. Era impressionante. Seu rosto, suas mãos, sua postura falava da santidade. Não era uma coisa afetada, não era ele fez teatro também, mas não era uma representação, era natural nele. Era o desejo de comunicar aquilo que ele... Tá bom, mas hoje a Lucimar me passou aí um tema para falar um pouquinho, e tirado do primeiro discurso da homilia do início do seu pontificado. Obrigado. Uma homilia tirada do início do seu pontificado, lindíssima. Quer ver a data? De 22 de outubro de 1978. Ele foi empossado em, acho que setembro, né? Parece. 78. E quase no final da homilia, ele disse essas palavras que são maravilhosas. Irmãos, e hoje fala para nós, para mim, para você, tá bom? Irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder. Antes ele falou que o poder de Cristo, ele o exerce na caridade, no serviço, no amor. Não é um poder que esmaga, é um poder que eleva, que constrói, poder de amar. E ajudai o Papa e a todos aqueles que querem servir a Cristo e com o poder de Cristo servir o homem e a humanidade inteira. Não tenhais medo, antes procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo. Belíssimo isso. Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus no Apocalipse. E aqui o Papa dizendo, não tenham medo de acolher a Cristo, de abrir, de escancarar as portas a Cristo. Ao seu poder salvador, abrir os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, sistemas políticos. Pensem que ele colaborou para que caísse o Muro de Berlim, que era uma vergonha, né? Fruto do comunismo. O mesmo país
dividido em dois, uma parte comunista, outra parte parentes, amigos, que não podiam se visitar. Falta da liberdade que o comunismo traz é uma coisa horrenda. Pois bem, então, ao seu poder abrir os confins dos estados, dos sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos da cultura, de civilização e de progresso. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem. Somente Ele o sabe. É uma frase do Evangelho. Ele sabia o que tinha dentro do homem. Somente Ele o sabe. Hoje em dia, muito frequentemente, o homem não sabe o que traz no interior de si mesmo, no profundo do seu ânimo e do seu coração. Muito frequentemente se encontra incerto acerca do sentido da sua vida sobre esta terra. E sucede que é invadido pela dúvida, que se transmuta em desespero. Permiti, pois, peço-vos e vô-lo imploro com humildade e com confiança, permiti a Cristo falar ao homem. Somente Ele tem palavras de vida, sim, de vida eterna. Somente Ele, irmãos. Palavras de vida eterna. Foi São Pedro que quando Jesus começou a falar sobre a Eucaristia, e era uma palavra meio dura, e muita gente largou o grupo, largou Jesus, foi embora. E os apóstolos todos preocupados, né? E Jesus se volta para eles, para os 12, e fala: vocês também querem ir embora? E o Pedro fala: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Só Ele tem, irmãos, porque só Ele é Deus, é eterno. E a boa notícia do cristianismo é que Deus se fez homem, se fez um de nós, assumiu a nossa humanidade, a nossa pobreza, a nossa precariedade, a nossa fragilidade. Deus assumiu no seu corpo, para que nós não tivéssemos medo de viver, de confiar, de esperar no Senhor e de dar testemunho da fé. Tá bom, irmãos? Chega. Um Papa maravilhoso, que tive a graça de conhecê-lo numa visita, várias ocasiões, mas Dom Diógenes, quando foi fazer essa visita que o Dom Paulo fez agora, né? Eu estava em Roma estudando e Dom Diógenes me convidou para ir junto. Tinha um horário em que podia um assessor do bispo entrar. Eu levei um sapato aqui de Franca para São João Paulo. E o Dom Diógenes falou: olha, pedi para o Papa uma bênção para os teus estudos. Eu estava prestes a prestar o exame final dos estudos do mestrado que eu fiz ali. Coitado do Papa, a gente imagina, deve ser uma coisa tão chata, receber o dia inteiro gente desconhecida e você ter que dar atenção. Nunca vou me esquecer a expressão do Papa. Ele estava ali, mas se via que ele estava rezando, ele estava em Deus, né? E tá bom. As histórias que a gente escutava do Papa São João Paulo em Roma eram impressionantes. Vou contar só uma delas para vocês. Antes das viagens dessas 104 internacionais, quando o lugar que ele ia era um lugar muito difícil, muito hostil, ele visitou lugares terríveis, né? Ele passava a noite em oração. Na capela dele, que era de mármore, frio, as freiras que cuidavam dele
estendiam um tapetinho, para ele, porque ele rezava prostrado durante a noite. E no outro dia elas iam lá e encontravam o tapete enroladinho do lado. E ele tinha rezado deitado no chão frio. Era um grande orante e aprendeu não só com São João da Cruz, aprendeu com o seu pai, que ele relata que de madrugada acordava para ir no banheiro ou para tomar água e via o seu pai ajoelhado aos pés da cama. Era um militar, ele perdeu a mãe muito cedo, via o seu pai rezando. Que influência que isso teve na vida do Papa João Paulo. O cardeal Ratzinger, Papa Bento, né, mais tarde, que era grande amigo, grande colaborador, 23 anos, trabalharam juntos, dizia que impressionava a capacidade de rezar que tinha o Papa. Mesmo no meio das atividades, dos compromissos, 1000 obrigações, ele conseguia se retirar. Dizem que rezava antes da missa e depois da missa. Não 2 minutinhos, rezava bastante tempo. E às vezes, durante a missa, precisava um acólito ali, puxá-lo um pouco, porque ele saía de si. Era um místico também. Tá bom, irmãos, então, que ele interceda por nós, pelas nossas famílias, interceda pelas vocações, interceda pela nossa capela, que precisa ser terminada, né? E São João Paulo, sobretudo, nos conceda essa graça da oração, da intimidade com Cristo, de podermos conhecer essa insondável riqueza de Cristo, para que também nós, a nossa vida, possa dizer, não precisa fazer muita coisa. Se você for cristão, se você tiver o Espírito de Cristo, a humildade de Cristo, qualquer coisa que você fizer ou falar, vai transparecer o que você tem dentro. Qualquer coisa. Meu catequista dizia, vamos saber que você é cristão, você assinando um cheque. O que tem que ver assinar um cheque com ser cristão? Se você é cristão, você assina um cheque e as pessoas vão ver que você tem alguma coisa diferente. Tá bom, irmãos? Vamos então continuar nossa Eucaristia, elevando nossas preces, agradecidos a Deus desse Papa tão maravilhoso que nos deu e que foi canonizado depois de 20 e poucos dias que ele morreu. O Papa, então, Bento XVI, dispensou daqueles 5 anos que tem que esperar, porque o povo, no funeral dele, já gritava, né? Como é que gritava? Isso. Santo súbito, quer dizer, santo logo, né? E o funeral dele foi uma coisa impressionante, a quantidade de gente que ia ver o seu corpo, jovens, com filhos pequenos, muitos daquela juventude que o Papa arrastou naquelas jornadas mundiais da juventude, foi ele que inventou isso. Conclamou os jovens a encontrá-lo nos diversos países, nos diversos continentes. E falava com coragem aos jovens. Amanhã é o tema. Isso. Fantástico, irmãos. Esses jovens iam lá, porque muitos deles se casaram, muitos entraram no seminário, na vida religiosa, graças ao Papa São João Paulo II. Nós não temos ideia do que esse homem influenciou e reverdeceu a Igreja Católica. Né? E a autoridade que tinha também, numa época carente de líderes políticos, ele brilhava, né, como alguém que, sem fazer, né,
alarde, mas falava contra a guerra, né? Falava a favor da paz, favoreceu o ecumenismo, muito, né? Um Papa, um presente de Deus, que nós ainda vamos ter que ter uma distância na história para descobrir. Se tem alguém, diz que tem 3 papas que ganharam o título de Magno, grande. Esse daqui mereceria o título de Magno, porque foi grande mesmo, né? Pela graça de Deus e tudo mais.